Boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade às nossas aulas de sucessões, falando sobre a sucessão testamentária. A parte geral da sucessão testamentária eu já gravei para vocês e já mandei pelo WhatsApp, tá? E depois eu mando o link dessa aula vídeo para vocês terem a continuidade daquela aula gravada. Então vamos lá. Sucessão testamentária. Quais são os tipos de testamento que a gente tem? Dois tipos. O ordinário, que é comum, que qualquer pessoa pode estar fazendo, e o especial, que é em circunstâncias emergenciais. Por quê? Porque a solenidade do testamento ela é reduzida, ela é simplificada. E ela tem que verificar duas questões, o período do tempo e a condição. Quando a gente for falar sobre os testamentos especiais, eu falo para vocês a respeito dos 90 dias e da sobrevivência, que são fatos específicos para que haja o testamento em especial. Quais são os testamentos ordinários? Nós temos o público, o cerrado e o particular. E o especial, marítimo, aeronáutico e militar. Dentro do especial também a gente tem o vital, que a gente vai falar por último para vocês. Então vamos começar pelos ordinários. O primeiro testamento ordinário é o testamento público. Ele é impróprio para os mudos e surdos, ou seja, mudos e surdos mudos não podem fazer o testamento público. Por quê? Porque ele é ditado pelo testador em língua nacional. Se eu sou mudo, não tem como eu ditar o testamento. E obrigatoriamente ele tem que ser em língua nacional. Ele é ditado para o tabelião, que ao ouvir ele vai redigir a termo, escrever de forma manual ou mecânica e vai estar vinculado ou passado para o livro de notas. Obrigatoriamente precisa ter a presença de duas testemunhas que vai ter que presenciar do início ao final do testamento. Ela não pode nem sair para ir no banheiro. Obrigatoriamente tem que estar presente em todos os atos do testamento público. Por isso a solenidade dele. É feita uma escrituração desse testamento, ditado e reduzido a termo. Depois que ele é reduzido, o tabelião pega e faz a leitura pelo tabelião ou pelo próprio testador para todas as pessoas presentes. Então, por tabelião e também para as testemunhas. Depois de feita a leitura, todos eles assinam a cédula. O testador vai receber uma escritura pública, sem assinatura do tabelião e das testemunhas, apenas constando a frase com a original assinada pelas testemunhas e tabelião. Então, a anotação desse testamento público lá com o tabelião e é dado uma escritura pública para o testador, informando que existe um testamento público. Esse testamento público, quando é feito o inventário, existe a necessidade de ir para uma central de testamento para verificar se existe algum testamento em nome do falecido. E aí consta lá a existência desse testamento e o juiz solicita que esse testamento seja juntado ao processo de inventário. Em relação ao testamento cerrado, que é outra forma de testamento ordinário, ele é secreto. Ele só tem o conhecimento do seu teor pós-morte, porque todo o conteúdo é de exclusividade do testador, só o testador que sabe. Ele é impróprio para os cegos, analfabetos e surdos mudos, por quê? Porque ele precisa ser escrito pelo próprio testador. Então, ele é escrito pelo testador, depois que ele é escrito, ele é fechado e entregue para o tabelião, que não vai ler o seu conteúdo, perante duas testemunhas. E aí o tabelião vai fazer o auto de aprovação, estabelecer em novas folhas do tabelionato, indicando que há um testamento cerrado. A leitura desse auto de aprovação, feito pelo tabelião, onde há a lavratura do auto de aprovação, na própria cédula testamentária, ou seja, no próprio envelope entregue para o tabelião, tem que ter a assinatura de todos, do testador, do tabelião e das testemunhas. O tabelião vai assinar por 2 vezes e é arquivado lá no livro de notas também. A folha que o testador escreveu é a folha do cartório, vai estar vinculada junto ao envelope que contém as disposições testamentárias. Esse envelope ele vai ser cosido, ou seja, vai ser amarrado pelo pelo tabelião, em 3 furos em cada uma das extremidades,
então vai ser costurado, serra-se, ou seja, lacra, derrete uma cera na ponta maior do envelope e é selado com essa cera. Então, ela adere no papel e isso não pode ser tirado de forma alguma. Feito isso, o tabelião vai entregar ao testador o testamento original. Lembrando que o conteúdo desse testamento é de única e exclusivamente do testador. Só ele conhece o que está escrito lá. E ele só terá validade se chegar ao juiz devidamente lacrado. Somente o juiz poderá abrir o testamento cerrado, ok? Então sou eu que faço, eu tenho conteúdo, eu vou até o tabelião simplesmente para ele lavrar que existe esse testamento. Da mesma forma, se for na central de testamento, vai estar constando no livro de notas a existência de um testamento cerrado. E o testamento particular? O testamento particular, ele é impróprio para os cegos, analfabetos, surdos, mudos e quem tem incapacidade de escrever. Por quê? Porque o testamento particular também é escrito pelo próprio testador, de forma manual ou mecanicamente. Essa escrita não pode ter rasura e muito menos estar suja, ela tem que estar intacta e perfeita. Ela pode ser escrita em qualquer língua, desde que a língua que for escrita é de conhecimento do testador e das testemunhas, né? Quais são as testemunhas? Para que haja um testamento particular, obrigatoriamente tem que ter no mínimo 3 testemunhas. Essas testemunhas, o testador vai fazer a leitura do seu testamento para as testemunhas. No final dessa leitura é assinado o testamento pelo testador e pelas testemunhas e tem a qualificação de cada uma dessas testemunhas. Lembrando que todo testamento obrigatoriamente tem que ter a data para ver a capacidade do testador no momento em que faz o testamento. Quando a pessoa falece e dá a abertura do inventário, a propositura do inventário, existe a necessidade da família avisar o juiz da existência desse testamento particular. A partir do momento que o juiz recebe esse testamento, ele dá ciência aos herdeiros através de uma citação para que eles falem a respeito desse testamento, marcando uma audiência de confirmação. Nessa audiência de confirmação, precisa pelo menos ter uma testemunha desse testamento para que confirme a existência dele, que tudo que está escrito lá era aquilo que o testador falou. Então, a abertura do testamento. No entanto, se, lógico, para a abertura do testamento particular, o testador, obviamente, morreu, se as testemunhas também estiverem falecidas, esse testamento particular não vai ter qualquer tipo de validade. Então, é um testamento que, se alguém descobrir, pode rasgar e nunca chegar ao conhecimento dos herdeiros ou do juiz. E, se chegar e não tiver ninguém que confirme o teor, também não vai ter validade nenhuma. Esses são os 3 testamentos aí ordinários. E só para a gente ter uma noção, eu fiz um quadrinho aqui para vocês. Em relação ao testamento público, obrigatoriamente ele tem que ser ditado pelo testador e tem que ter a leitura, ou pelo testador ou pelo tabelião. O cerrado, ele tem que ser escrito pelo testador. Se o testador não souber escrever, não tem como ser feito pelo cerrado. E tem que ter a leitura também. E no particular, ele tem que ser escrito pelo testador e feito a leitura. Então, o mudo, ele pode fazer o testamento cerrado particular, porém ele não pode ser público porque ele tem que ditar. E aí ele não tem como fazer isso. O surdo, ele pode fazer tanto o público, quanto o cerrado, quanto o particular. E na questão do público, como ele é lido, e aí tem essa deficiência, o surdo, ele é ditado, né, feito a leitura pelo tabelião, ele tem que ser obrigatoriamente lido pelo testador, então não pode ser feita a leitura pelo tabelião, ou se não, vai ser lido por quem o próprio surdo testador indicar de confiança dele. Então necessariamente precisa ter a leitura do próprio testador. O cego, ele pode fazer o público, mas tem uma observação. Quando o cego faz o público, como ele não tem condições de ler, né? Ele dita
o tabelião escreve, reduz a termo, e a leitura, nesse caso, como ele é cego, ela tem que ser feita 2 vezes. Uma feita pelo tabelião e a outra feita por uma das 2 testemunhas. E se a pessoa, por ser cego, não conseguir assinar, essa assinatura será a roubo. Ele não pode fazer o cerrado, porque tem que ser escrito, e ele não pode fazer particular, porque também tem que ser escrito, e o cego não tem como fazer essa escrita. Analfabeto, ele pode fazer o público, porque ele vai digitar, o tabelião vai escrever, e depois é feita a leitura, ele vai entender. Mas ele não pode fazer o cerrado nem o particular, porque necessariamente ele precisa escrever com o próprio punho. E os surdos mudos? Como eu disse para vocês, eles não têm como fazer o testamento. Por quê? Porque tanto o público, o cerrado e o particular tem a necessidade de digitar e tem a necessidade da leitura, ou seja, a pessoa precisa ouvir. Então, acho que aqui dá uma boa visão das questões dos mudos, surdos, cegos, analfabetos e surdos mudos. Tudo bem? Em relação aos testamentos especiais, que são os próximos, que é aquele que tem uma redução na sua solenidade, na sua feitura, e é só em circunstâncias emergenciais que ele é feito. Quais circunstâncias são essas? Eu vou falar para vocês sobre o testamento marítimo e aeronáutico, porque eles têm mais ou menos os mesmos trâmites aí da solenidade. O marítimo. Qualquer navio nacional, mercante, de guerra ou de turismo, que não seja particular, que esteja em viagem e que esteja fora do porto. Ele não pode estar parado no porto. E o aeronáutico, qualquer avião militar ou comercial, não particular, que esteja em viagem fora do aeroporto, ou seja, ele tem que estar no ar, ele não pode estar parado no aeroporto. E a gente vai saber o porquê. O que acontece? Quando eu estiver dentro do navio ou do avião e eu tiver uma circunstância de perigo de morte, eu vou fazer o ditado do meu testamento, ou eu vou estabelecer por escrito para o comandante, com a presença de 2 testemunhas. Esse ditado, esse testamento escrito vai ser registrado no diário de bordo, tanto do navio quanto do avião, vai ficar sob a guarda do comandante, e assim que chegar no porto ou aeroporto nacional, ele será entregue à autoridade administrativa, que terá 90 dias para levar no tabelião. Isso se a pessoa falecer. Porque se a pessoa não falecer, ela tem 90 dias para ir até o tabelião e fazer um testamento de forma ordinária, tá? Sob pena de não ter validade nenhuma. A cédula pronta, né, como eu disse, ela também pode escrever, o testador pode escrever, ele entrega ao comandante e nesse caso, como está pronto, tem que ter 3 testemunhas. Como se caduca o testamento marítimo ou aeronáutico? Caducidade testamentária. O medo de morrer no avião ou no navio, então vai estar numa circunstância de temor à vida, né, ou à morte. Ratificação do testamento quando estiver na terra natal, ou seja, tem 90 dias para ratificar perante um tabelião, contados da chegada em terra. O testamento marítimo e aeronáutico não terá validade se for feito enquanto o navio estiver atracado no porto ou no avião pousado no aeroporto. Por quê? Porque subentende-se que a pessoa está em solo. Então, necessariamente, se ela quiser fazer um testamento, ela tem que ir até o tabelião e fazer o testamento da forma ordinária. Em relação ao testamento militar, o testador militar ou civil que estiver a serviço das Forças Armadas pode usar desse testamento militar. Ele pode estar tanto no território brasileiro quanto no território estrangeiro. Em campanha, em exercício ou função, em praça sitiada, cercado por forças inimigas, estrangeiras ou não, não há comunicação com o mundo exterior, ou seja, eu estou numa situação, numa circunstância emergencial. Eu não tenho comunicação ou minha comunicação é interrompida. E aí eu tenho a possibilidade lá de vir a falecer. Então eu posso fazer o testamento militar. Ele é feito de 3 modalidades. O público, ele é escrito por tabelião ou comandante ou diretor do hospital ou oficial de saúde por 2 testemunhas. Como que ele é escrito? O testador vai ditar e aí será reduzido a termo pelo comandante, tabelião, diretor, sempre na presença de 2 testemunhas.
Ou ele pode ser escrito, a própria pessoa do testador vai escrever, vai datar e assinar, lembrando que todos eles têm que ser datado e assinado, para que a gente verifique que se naquele momento a circunstância existia, para ver se naquele momento a pessoa tinha capacidade para fazer o testamento. No caso do escrito, será na presença de 2 testemunhas, a entrega desse escrito será ao oficial de patente para dar validação desse testamento. E o nuncupativo, o que é o nuncupativo? Ele também é ditado, ele é oral, e ele é feito numa circunstância pior ainda, porque a pessoa vai estar em combate, pode estar ferido, pode estar morrendo, ou pode estar no anseio de vir a morrer pela circunstância que ele se encontra. Então ele é falado, ele é oral. Quando a pessoa estiver ferida, armada ou atirando, é a vontade, só a última vontade, né? Perante 2 testemunhas, essas testemunhas que sobreviverem, se não sobreviverem, não tem testamento. A partir do momento que elas sobreviverem, elas vão até o oficial de patente, reporta o testamento dizendo que a pessoa ao falecer ou que está ferido pediu para que se reduzisse a termo e a sua última vontade e aí expõe para o oficial qual é a vontade e é reduzida a termo pelo oficial. Todos eles assinam e o oficial e 2 testemunhas. Assim que voltam à terra, isso é entregue para o tabelião. E por último, o testamento vital. O que é o testamento vital? É um testamento de declaração de última vontade, é uma declaração unilateral, lógica, do próprio testador. Sempre que o testador estiver no estado de doença, em estado incurável ou terminal, e ele manifesta nesse testamento vital o desejo de ser submetido a determinado tratamento ou que não se submeta a nenhum tratamento que evite a sua morte. Então, se amanhã eu tiver uma doença incurável e eu não quero ficar lá ligada pelos aparelhos, eu posso solicitar através de um testamento que o aparelho seja desligado ou qualquer questão nessa situação. E isso vai ser levado ao juiz e decidido pelo juiz. Bom, e esses são os tipos de testamento que eu tinha para falar para vocês. Então, só para lembrar, tem uma aula gravada que eu passei para vocês no WhatsApp, anterior a essa é o vídeo, e dentro lá do Classroom ou do Moodle tem a atividade para vocês fazerem. Lembrando que eu gostaria que vocês mandassem por e-mail para mim, ok? E eu dou um retorno de ter recebido ou não. Obrigada, até a próxima!